Boa noite a todos. É com imensa alegria que mais uma quinta-feira nos reunimos para estudar as coisas do Espírito através desta live da Casa Espírita Fraternidade e ficamos agradecidos a todos que estão conosco participando. Para que possamos fazer a apresentação da nossa irmã, faremos uma pequena leitura desse pequeno folheto da Agenda Cristã por André Luiz. Semeadura, sua generosidade chamará a bondade alheia em seu socorro. Sua simplicidade solucionará problemas para muita gente. Sua complexidade provocará muita dissimulação no próximo. Sua indiferença fará manifesta frieza nos outros. Seu desejo sincero de paz garantirá tranquilidade no caminho. Seu propósito de guerrear dará frutos de inquietação. Sua franqueza contundente receberá frases rudes. Sua distinção edificará maneiras corretas naqueles que o seguem. Sua espiritualidade superior incentivará sublimes construções espirituais. Diariamente semeamos e colhemos. A vida é também um solo que recebe e produz eternamente. André Luiz. Que possamos nessa noite elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, com sentimento de profundo agradecimento por todas as dádivas que temos recebido e rogar amparo e proteção a todos nós. Que possa a Mari nesta noite ser bem inspirada pela espiritualidade superior e possa nos apresentar o tema da gratidão com clareza e serenidade para que possa ser proveitoso para todos nós. Mari, contigo. Obrigada, Jacira. Boa noite a todos. Muito feliz por estar aqui hoje novamente. E eu trouxe esse questionamento para nós pensarmos um pouquinho sobre a palavra gratidão, que hoje está muito em voga. A gente ouve muito e fala muito sobre ser grato. E daí eu fui pesquisar, e junto com meus colegas, a gente foi pesquisar sobre o que seria gratidão. E a palavra gratidão e o sentido gratidão existe em praticamente todas as obras, é comentado alguma coisa sobre isso. E eu quero começar com uma pergunta que a Joana de Ângeles fala para o Divaldo, e ela pergunta para o Divaldo o seguinte: Divaldo, o que é gratidão para você? E o Divaldo responde: é o ato de retribuir. A Joana explica daí para ele: isso é uma negociação. Gratidão é um sentimento profundo que vai além das trocas de favores. Se expressa através de ações. Ser grato não é se limitar ao ato de recompensa. Vamos pensar um pouquinho sobre essa questão. Bem, ela explica aqui que nós temos o costume de ser grato ou querer retribuir uma atitude que a outra pessoa fez. Através da mesma forma com que ela fez para você ou para nós. Ou então, esperar que a outra pessoa faça para a gente aquilo que a gente fez para ela. E a Joana veio explicar que não, que gratidão não é uma troca de favor. Gratidão você tem que fazer a ação, fazer aquela atitude que tu está fazendo, que geralmente quando você ajuda alguém é uma atitude de bem, né? Uma atitude boa, você vai ajudar essa pessoa, mas você não pode esperar retorno, retribuição. Porque a gratidão é um trabalho diário nosso para conosco mesmo. Nós temos que aprender a fazer sem pedir retorno. Então é isso que a Joana vem explicar para nós. E a Joana ela explica o seguinte: no livro Psicologia da Gratidão, um livro maravilhoso, vale a pena ler. Eu tirei um pedacinho que diz assim, ó: comumente a imaturidade emocional
Acredita-se que a gratidão é uma retribuição pelo bem e pelos favores que se recebem, consistindo em uma forma de devolução pelo mesmo em parte. Então, a gente, como ela está falando, é uma imaturidade espiritual. Ainda nós estamos sendo imaturos emocionalmente, esperando que a outra pessoa te retribua aquilo que a gente fez. Então, é esse crescimento espiritual que ainda nós temos que trabalhar em várias encarnações e começar por agora. Então, esse pensamento nosso imaturo de que eu vou fazer algo para alguém e a pessoa tem que me retribuir igual, ou pelo menos parte, isso aí é maturidade emocional. E daí, quem já não passou por isso, né? Quem de nós não passou por certas situações em que a gente faz uma atitude e depois, puxa, fiz tanto por essa pessoa e essa pessoa hoje nem me cumprimenta, ou então vira a cara, ou não faz aquilo que eu peço, ou sabe? Então, para te ver como as nossas situações do dia a dia fazem a gente verificar o quanto nós somos imaturos, o quanto ainda precisamos crescer como seres humanos, como espíritos imortais. E ela continua mais um pouquinho assim, ó. Trata-se de uma convenção, efeito mercadológico da oferta e da procura, ou vice-versa. Todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, goza de saúde física, emocional e psíquica, porque sente a alegria de viver e compartilha de todas as coisas. É membro atuante na organização social, é criativo e jubiloso. Nesse sentido, também nós conhecemos muitas pessoas assim, que até nos surpreende com as alegrias e a lucidez das situações das suas vidas. Vocês já perceberam que toda pessoa que é grata, realmente, ela é feliz? Porque vocês já se verificaram, por exemplo, uma pessoa que se desgrata e o tempo todo rancorosa, o tempo todo se lamuriando, o tempo todo sendo agressiva, mal-humorada? Então, como que uma pessoa pode se dizer grata por tudo que tem e ser mal-humorada, lamentando o tempo todo de tudo, reclamando de tudo? Então, será que isso aí é realmente gratidão? Então, é essa questão que nós estamos chegando aqui, estudando juntos, para a gente poder pensar como que nós estamos agindo no momento das nossas dificuldades, das nossas lições do dia a dia, das nossas provas, nos nossos desafios. Será que nós estamos sendo gratos até pelos desafios? Porque a maturidade emocional faz isso. A maturidade emocional faz, para um pouquinho, eu estou tendo dificuldade, mas quanta coisa boa eu já tive? Quanta coisa boa eu estou tendo nesse momento? Né? Então, me recordo esse momento, uma história que a gente até comentou várias vezes no grupo, e a gente pesquisou sobre esse assunto, pode ser que vocês até conheçam, que é a história do Jerônimo, o gigante deitado. Pois é, gente, ele foi uma pessoa assim que visivelmente ele era grato por tudo. Por quê? Uma pessoa que passou 25 anos, ele descobriu uma doença com 16 para 17, ele já estava com uma reumatismo, artrite reumatoide, que culminou numa cama ortopédica, tetraplégico e cego, gente. E mesmo assim, ele fundou centros espíritas, viajou fazendo palestras, ele dava entrevistas, ele até cantava. Então, uma pessoa que ficou 25 anos tetraplégico numa cama, fazendo tudo isso, imagine o que nós podemos fazer. O que nós podemos fazer com tudo que nós temos. Nós temos que agradecer o tempo todo por tudo que nós temos. Numa entrevista com o Jerônimo, perguntaram para ele assim,
o que é felicidade para você? Daí ele falou que ele estava 25 anos deitado naquela posição. Que a maior alegria para ele, a maior felicidade para ele era poder mudar de posição. E nós? Quantas vezes a gente conhece pessoas que não conseguem tomar um copo d'água sozinho, que não conseguem tomar um banho sozinho. Quantas pessoas hoje estão sendo auxiliadas porque não conseguem levantar? Quantas pessoas hoje estão sem condições nenhuma de fazer as coisas sozinho e estão sendo auxiliadas? E gostariam de fazer tudo sozinho, e nós fizemos tudo sozinhos. Então, é esse olhar que nós temos que ver. Nós temos que ser gratos pelas coisas mais simples que nós temos, que é o olhar, falar, respirar, andar. Parece tão simples, né? Mas tem muitos que não têm. Então, a gente tem que prestar atenção mais na nossa realidade. Nós podemos ser gratos nesses pequenos atos. Nós podemos agradecer o tempo todo pelas coisas boas e quando acontecer alguma coisa não tão boa, entender que aquilo ali é um aprendizado, que é a pequena prova, para que a gente possa mais tarde sorrir mais, dizer, puxa, consegui vencer esse obstáculo. Porque cada dia é um obstáculo, a gente vai subindo, a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai criando aquela maturidade emocional para futuramente a gente ser cada vez melhor e aceitando, né? Aceitando nossos desafios. E eu estava falando recentemente que o contrário da gratidão, nós temos a ingratidão. A ingratidão, ela vem da filha do egoísmo. Ela é uma filha do egoísmo, porque pode perceber que a pessoa que é ingrata, ela é egoísta. É certeza. Até no livro dos Espíritos, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, existe lá o capítulo, eu vou verificar aqui, já digo para vocês, que ela diz assim, ó, que o egoísmo é o pai da ingratidão, né? Porque todo mundo, todos que são ingratos, que não valorizam as coisas que têm, que não valorizam a saúde que tem, que não valoriza essa vida, esse corpo, que não valoriza essa reencarnação, realmente é uma pessoa egoísta. E daí a gente vai procurando mais sobre o assunto, né? E nós temos uma tendência muito grande de gravar no nosso inconsciente, no subconsciente também, no nosso consciente, só coisas ruins. Nós gravamos as coisas ruins que as pessoas fazem, os momentos difíceis, os desafios. Mas quando a gente começa a ser grato, a gente começa a gravar só as coisas boas. Levantar de manhã, agradecer pelo sol, pela chuva, pelo ar. Então, quando a gente começa a deixar de ser, ou pelo menos assim, ó, amenizar os nossos egoísmos, né? Os nossos erros tão graves, e perceber a beleza de estar reencarnado, a gente deixa de ser tão infantil e acredita muito de que pode melhorar, que pode crescer. E a gente para, né, de ser tão agressivo também, porque a pessoa que é grata, ela não é agressiva. A gratidão é um trabalho diário. Todo dia nós temos que treinar a gratidão, todo dia nós temos que perceber o nosso instante, perceber o que está acontecendo ao nosso redor, trabalhar isso em nós, porque é um trabalho, a gratidão é um trabalho diário, todo momento nós temos que ser grato. E não é falar gratidão, eu sou grato, grato, grato. Não, nós precisamos também agir, porque a gratidão é ação no bem.
Porque eu posso passar o dia inteiro agradecendo pelas coisas que eu tenho e não fazer nada. Não ajudar ninguém, não colaborar com a sociedade, não colaborar com a casa espírita que eu estou participando, com o local religioso que eu participo. Que a gratidão, ela faz a gente agir, faz a gente tomar uma atitude no bem. É isso que é importante, é nós trabalharmos para esse nosso equilíbrio espiritual através do sentimento de respeito, de vitórias diárias nossa. Então, a gratidão está em agir no bem. E lá no livro Fonte Viva, de Emmanuel, no capítulo 56, eu tirei um pedacinho que diz assim: alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém te não entende? Persevera em demonstrar os instintos mais nobres. Deixa de reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Vale mais auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Isso demonstra a nossa gratidão perante a nossa vida, a nossa luta diária, mas ele diz muito na questão do auxiliar, servir. Nós viemos para servir, porque a gente aprende a ser grato servindo. E olha só, mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Então, hoje, se a gente puder auxiliar, auxilia sorrindo, auxilia agradecendo, auxilia, porque hoje nós estamos tendo a oportunidade de estar sãos, tanto fisicamente como mentalmente. Amanhã poderemos ser nós que vamos precisar desse auxílio, né? Então, auxilie sempre. E procurei também lá no livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel, no capítulo 75, murmurações. Quando alguém começa a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder ao rigoroso autoexame, de modo a verificar se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Gente, enfermidade das murmurações. Os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas, certamente não poderão cultivar ensejo a reclamações. É indispensável conservar seu discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas, porque, de maneira geral, sua influência perniciosa invade quase todos os lugares de luta do planeta. Então, esse pequeno texto que eu peguei do Emmanuel, de Murmurações, do livro Pão Nosso, olha quanta beleza e quanto puxão de orelha estamos recebendo. Então, as murmurações, as lamúrias, as lamentações é uma enfermidade. Nós temos que tratar essa enfermidade. E como que a gente vai trabalhar? E ele bota ali, cumprindo seus deveres na pauta das atividades justas. Então, nós poderemos nos redimir, poderemos trabalhar esses pequenos delitos nossos de reclamações e murmurações através do trabalho justo, digno. E fala também aqui, ó, que quanta energia destrutiva
a gente vai acumulando no nosso planeta quando a gente faz lamúrias. Quando a gente reclama e joga para o universo coisas do nosso íntimo, essa parte negativa, essa parte que destrói não só nosso corpo, como tudo que está ao nosso redor. Como é difícil conviver com pessoas que passam o tempo todo reclamando. Como é difícil você conviver com pessoas assim, que têm tudo e estão o tempo todo reclamando da vida, reclamando que é difícil, tudo é difícil. E hoje, daí a gente pensa, puxa, tem tanta coisa boa acontecendo, né? Será que não dá para olhar um pouquinho para dentro, silenciar? Em vez de lamuriar, né, de reclamar, silencia, faça um autoexame. Será que a gente não foi tudo coisas boas que a gente recebeu? As lamúrias são formas de ingratidão. E daí eu também sugiro, né, que eu estava falando anteriormente, eu sugiro a leitura do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item que nos fala sobre a ingratidão dos filhos por Santo Agostinho. Essa aí é uma outra questão também, gente, que vale a pena a gente rever, porque a gente sabe, a gente fala muito da ingratidão dos filhos, mas também existe a ingratidão dos pais. Então, por quê? Porque nós somos seres reencarnacionistas. Então, hoje eu estou pai, eu estou mãe, e amanhã eu já fui filho, né? Eu já fui avô, eu já fui várias encarnações tio, a gente todo o tempo a gente está trocando de papéis. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente quando pai, enquanto mãe, a gente faz as coisas por amor, por carinho. A gente não pode pedir retorno. Porque esse amor, esse carinho que a gente dá para os filhos é um amor muito grande, é um amor assim excepcional. Então, a gente não pode chegar e dizer assim, pedir para que eles retribuem isso. A gratidão tem que ser uma coisa natural. É que nem nós para com os nossos pais, para com nossos avós, para com nossos irmãos. Tem que ser a gratidão tem que ser uma coisa natural, tem que ser do coração. A gente não pode cobrar do outro aquilo que às vezes a gente não tem, que a gente está trabalhando. Então, é um trabalho, como eu disse antes, é um trabalho diário, trabalho constante, mas não se deve cobrar do outro gratidão. Gratidão é uma coisa que nós temos que trabalhar em nós para agradecer sempre. Eu sempre falo na questão do filme do Divaldo e do filme do Chico também, que as mães de Chico, nós temos literaturas também maravilhosas que fala o tempo todo da gratidão, o tempo todo que eles estão tendo graças até os desafios, graças até às doenças, até aos problemas, ao tempo todo estão agradecendo, porque sabe que isso aqui é passageiro, sabe que isso aqui é um aprendizado. Então eu deixo para vocês o seguinte, gratidão é nós que temos que ter com os outros. Não espere gratidão do outro, porque às vezes o outro ainda não sabe trabalhar a gratidão, porque também ele não entendeu o que era gratidão. Ele ainda acha que gratidão é troca de favores. E a gratidão não é troca de favores. Às vezes a gente tem que ajudar, muitas vezes, aquela pessoa que não é grata com a gente, né? Aquela pessoa assim, ó, que tu fez, que nem o pai e a mãe, né? Faz, ajuda. E às vezes eles não vão entender. Por quê? Porque a gratidão vem com o tempo. A gente vai trabalhar ela. E eu quero terminar a nossa live hoje com a oração de São Francisco, que é uma oração tão linda, tão perfeita, né, para nós hoje, que diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que o Mestre Jesus nos acompanhe sempre. Vamos trabalhar a gratidão dentro dos nossos corações, procurando cada vez se melhorar mais, e que a nossa maturidade seja espiritual. Uma boa noite a todos. Fiquem em paz com Jesus. Que assim seja.